Nós estamos acompanhando também houve uma mudança na presidência da Petrobras e é provável que haja também uma mudança na hora de se estabelecer preços de combustíveis, especialmente gasolina e diesel. Até agora, ele equivalia a preço internacional. Pode mudar para um outro sistema que, aliás, já foi explicado aqui no jornal. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Pedro Rodrigues, está aqui conosco. Pedro, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Bom Pedro, dia. explica para a gente o seguinte, não sendo de equivalência do preço internacional, quem estabeleceria um preço médio para a gasolina ou diesel? Olha, Heródoto, eu acho que essa questão ainda está em aberto, né? O presidente Jean Paul Prat, novo presidente da Petrobras, ele assumiu de forma interina, né? Agora o governo vai nomear, né? Vai indicar os novos conselheiros, precisa ter uma Assembleia Geral, e aí sim, esses conselheiros assumindo, é que ele vai indicar uma nova diretoria. Eu acho que nesse momento, né, que a Petrobras, junto com o governo, vão determinar se a política de preço vai ser modificada ou se ela vai continuar, né, com o PPI como é hoje. Eu acredito que ela vai ser modificada, inclusive dadas as declarações, né, que o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, já fez e os próprios membros do governo. Agora, quem vai estabelecer essa nova política, isso daí é uma incógnita, né? Se vai ser a própria Petrobras, eu acredito que não, ou se vai ser o governo, né? Vale a gente lembrar que a PPI, né, a paridade de preço-importação, né, o Brasil ele é importador de derivados de petróleo, né, ele é importador de gasolina, ele é importador de diesel e ele é importador de GLP. Então a definição dessa nova política precisa ser muito bem feita, né? A gente hoje tem aqui no Brasil 15% do nosso parque de refina de uma empresa privada, né? A gente tem importadores que importam esse combustível e a gente precisa tomar cuidado, né, o governo, para não criar artificialidade do mercado e essa conta de quem vai pagar essa conta acabe sendo o consumidor ou o acionista da Petrobras. Então, para mim, ainda é uma incógnita como essa nova política de preço vai se desenhar. Agora, Pedro, essa proposta, então, de se fazer um fundo para que ele pudesse, vamos dizer assim, manter o preço equilibrado, essa proposta é nova, isso já foi usado em outros países do mundo, funcionou, não funcionou? Olha, Heródoto, essa proposta ela já vem, né, desde o ano retrasado. O próprio presidente da Petrobras, na época senador Jean Paul Prat, era o relator dessa proposta no Senado. Né? Essa proposta, ela, exatamente como você colocou, seria um fundo, né? Esse fundo estabilizaria os preços, ele não acabaria com a volatilidade, mas ele traria mais previsibilidade, né, para o caminhoneiro, para o taxista, né, para o motoboy, para quem depende dos combustíveis para calcular seu frete, né, calcular seu lucro na hora no seu trabalho. Então, essa proposta está lá no Senado, né? Agora existem ainda interrogações com relação a ela, principalmente como esse fundo vai ser capitalizado, né? Esse fundo, se for atender, né, o mercado de gasolina, o mercado de diesel, a gente está falando de muitos bilhões de reais, né? Esse dinheiro teria que sair do Tesouro, né? Então, se a gente tira o dinheiro do Tesouro para colocar no fundo de estabilização, significa que o governo vai ter menos dinheiro para investir em outras áreas. Mas isso é um papel que o Congresso Nacional, o novo Congresso, vai desempenhar discutindo, né, em nome da sociedade, se a sociedade brasileira vai querer, né, tirar dinheiro de outros lugares e capitalizar esse fundo. Esse fundo ele já foi utilizado em outros países, o principal benchmark, aí, né, o exemplo é a Colômbia, e esse fundo, na verdade, a grande questão dele, né, é o que eu te coloquei com relação ao volume de dinheiro necessário para atender e para zerar essa volatilidade. Me parece que se a gente colocar, se o governo entender que o fundo vai atender tanto os consumidores de gasolina quanto de diesel, o volume de recurso é muito alto. Então, talvez, se esse fundo, né, zerasse a volatilidade ou diminuísse a volatilidade somente para o diesel ou somente para um setor específico, como o caso dos caminhoneiros ou taxistas, me parece que pode fazer mais sentido do ponto de vista econômico. Mas eu acho que o governo vai ter que fazer conta para entender o tamanho desse buraco e se o país tem condição, né, de dispor desse dinheiro para criar esse fundo de estabilização. Agora, Pedro, isso pode impactar também no valor dos dividendos e valor das ações da Petrobras no mercado? Olha, Heródoto, eu acho que sim, né? Dependendo de como a nova política se desenhar, né, o acionista da Petrobras pode sair mais ou menos prejudicado. A gente, no passado, né, no governo da presidente Dilma, a Petrobras ela assumiu o balanço da empresa, né, ela assumiu todo esse prejuízo. Né? A Petrobras, na época, era a única importadora de combustíveis, ela importava combustível mais caro e vendia mais barato,
e o balanço da empresa foi usado para fazer essa compensação e a empresa acabou saindo dessa estrutura com prejuízo bilionário. A Petrobras chegou a ser a empresa com a maior dívida corporativa do planeta. Então, eu acho que se o governo utilizar o dinheiro do Tesouro, ou os recursos da Petrobras de dividendos que vão para o Tesouro, para criar qualquer tipo de política em relação ao preço do combustível, o acionista da Petrobras pode dormir mais tranquilo. Mas, dependendo do tipo de política criada, o acionista da Petrobras pode acabar deixando de ganhar dinheiro ou ter prejuízo. Vale a gente lembrar que esse mecanismo que foi usado no passado, no qual o acionista teve esse prejuízo, hoje, inclusive, pela lei das estatais, existe um impedimento. Se o governo utilizar o balanço da empresa para realizar esse tipo de política pública, o governo tem que indenizar a empresa e, assim, os seus acionistas. Então, a gente tem que aguardar e ver se essa nova política de preços vai ser realmente feita com o dinheiro do Tesouro e não com o dinheiro do acionista da Petrobras, o que seria muito prejudicial para a companhia e para o acionista que está ali esperando dividendos. Perfeito. Pedro, muito obrigado por sua participação conosco aqui na Nova Brasil. Obrigado a você, Heródoto, é um prazer. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Então tá aí, tá colocado. A gente vai acompanhar direitinho para ver como é que vai ser essa nova política do preço da gasolina e do diesel.